Bora aprender a lucrar mais com o mesmo faturamento? Se você é dono de clínica odontológica, dentista ou também administrador, hoje vai ser o dia que eu vou te ensinar a lucrar mais com o mesmo faturamento. Eu não estou dizendo que você vai faturar mais. Com o mesmo faturamento, você vai lucrar mais. E eu vou te ensinar como. Me acompanha nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Então, para isso, nós vamos fazer uma apresentação de um demonstrativo financeiro chamado DFC. A DFC é o demonstrativo de fluxo de caixa. Esse demonstrativo ele é obrigatório para todas as empresas de capital aberto, mas nós também trazemos para os nossos clientes esse demonstrativo como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, para que eles possam cumprir com a nossa missão. A nossa missão é gerar, acumular e multiplicar o caixa dos nossos clientes. Um resumo, de forma geral, é aumentar o caixa dos clientes, ou seja, aumentar o saldo bancário mês a mês. Então, se esse mês o meu cliente tinha X saldo bancário, no mês que vem ele tem que ter 2x, tá bom? Esse é o objetivo do setor financeiro. Como setor financeiro, que é o que nós somos, nós oferecemos o serviço de BPO financeiro, nós precisamos, como objetivo, ser o guardião do caixa. Então, como guardião do caixa, nós precisamos garantir que todos os pagamentos sejam feitos ou antes ou na data do vencimento, para que a gente garanta a operação, para que a operação não pare, para que você não tenha um fornecedor sem estar pago, um funcionário ou um imposto e você venha a ter problemas, tá bom? Então, vamos aqui agora para a nossa apresentação, porque eu vou te mostrar como lucrar mais com o mesmo faturamento. Então, esse daqui é o que a gente chama de DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, certo? Aqui, não se assuste porque você vai ver vários números, mas eu vou te explicar detalhadamente. Lembrando que essa apresentação não é para profissionais financeiros, mas sim para dentistas, tá? Então, eu vou estar apresentando aqui de forma bem detalhada e bem didática. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro aqui nós temos o mês de janeiro, nós temos o mês de fevereiro e nós temos o mês de março. O que é isso? Esse demonstrativo ele mostra todos os números de uma clínica odontológica, números reais de uma clínica odontológica. Tá? Então, com base nesses números reais, é que eu vou te mostrar como a gente fez nesse cliente aqui para que ele possa lucrar mais com o mesmo faturamento, ou aumentando também, que vai ser o caso. Nesse caso, esse cliente ele aumentou o faturamento, tá? Mas mesmo se você tiver o mesmo faturamento e você entender a lógica por trás desse demonstrativo, você vai conseguir também lucrar mais, tá bom? Então aqui nós temos um trimestre, né? Ó, janeiro, fevereiro e março. Todos os valores em reais vão estar aqui. E nós temos as linhas aqui do lado esquerdo, onde vai ter os custos, o faturamento da empresa, os impostos, custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas, a margem de contribuição, a lucratividade bruta da empresa. Então aqui você já vai ver se a empresa está tendo lucro ou não. Isso aqui representa a operação do negócio, ou seja, a prestação do serviço, né, a atividade fim da empresa, que no caso aqui é uma clínica odontológica. Então é prestar serviços de odontologia, ok? Aqui embaixo nós temos um fluxo de caixa de investimento, que essa empresa comprou um determinado equipamento, nós vamos ver aqui. E aqui embaixo também o fluxo de caixa de financiamento, que é como a empresa se financia. Isso é capital próprio, capital de terceiros, mas não se preocupem que eu vou detalhar aqui bem direitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira análise que a gente faz é saldo bancário. Então, essa empresa começou janeiro com um saldo bancário de R$ 43.300 e ela terminou em março com um saldo bancário de R$ 30.400. Olhando essa fotografia desse trimestre, a gente não cumpriu com a nossa missão de aumentar o saldo bancário do nosso cliente, concorda? Porque o saldo diminuiu, saiu de 43 para 30. Mas preste atenção no detalhe. Em janeiro, ele estava com 43, fechou aqui janeiro com 30, iniciou janeiro com 30, fevereiro, né?
e terminou fevereiro com 15. Já em março, ele começou com 15 e terminou com 30. Opa, então a gente já começa a ver aqui uma mudança. Vamos entender o porquê que ele iniciou queimando caixa e depois começou a aumentar o saldo bancário. Tá bom? Então, vamos primeiro ver aqui a linha de faturamento. Em janeiro, ele faturou aqui essa empresa R$ 50.862, teve aqui de impostos R$ 3.595 e o nosso primeiro indicador aqui de receita líquida, R$ 47 mil. O que é isso? Nós pegamos o nosso faturamento, deduzimos do nosso imposto, nós temos aqui então a receita líquida. A receita líquida nada mais é do que o quanto entrou menos aquilo que a gente pagou de imposto. Então, esse é o primeiro indicador, receita líquida, certo? Em média, nós temos uma receita líquida de 94%, tá? Aqui embaixo nós temos os nossos custos e despesas variáveis, que eles estão aqui na casa de R$ 10.170. Então, essa clínica odontológica ela teve um gasto variável de R$ 10.170. O que foi esse gasto variável? Vou mostrar para vocês. Nós temos aqui dois grupos, o custo de serviço prestado e a despesa comercial. Não teve nenhuma despesa comercial em janeiro, nem em fevereiro, nem em março, tá? Nenhuma despesa comercial, mas nós tivemos sim custos com a prestação do serviço. Em janeiro nós tivemos aqui o valor exatamente de 10 mil, então por isso que ele repete aqui, tá? Vamos abrir aqui então. A gente teve alguma aquisição de máquinas e equipamentos? Não, não tivemos, então zerou. Nós tivemos aqui então manutenção de máquinas e equipamentos, foi a manutenção de um flash. Não tivemos coleta de resíduos. Material de estoque e consumo, gastamos aqui R$ 7.900, material odontológico, implante, luvas, etc. E honorários também, gastamos aqui R$ 1.900, que são outros dentistas. Além do dentista principal, nós temos outros também, tá? Então foi esse o gasto aqui que nós tivemos com os nossos custos e despesas variáveis. Mas Pedro, por que eles são variáveis? Porque eles variam de acordo com o faturamento. Então, quanto mais você faturar, a tendência é que esse gasto ele aumente também, não na mesma proporção, não pode ser na mesma proporção, tá? Então, ele vai aumentar também levemente, certo? Beleza. Vamos olhar aqui então aqui para a nossa margem de contribuição. Então, depois que a gente teve aqui o nosso faturamento, deduzimos dos nossos impostos, temos a nossa receita líquida, 47 mil, menos os nossos custos e despesas variáveis, sobra a nossa margem de contribuição. A margem de contribuição é muito importante, é uma informação extremamente importante. Quanto maior a margem de contribuição, maior a probabilidade da sua empresa dar lucro. Então, quanto maior a margem de contribuição, maior a probabilidade da sua clínica odontológica lucrar. Certo? Para clínicas odontológicas, que são empresas de serviço, nós esperamos um padrão aí entre 60% a 80% de margem de contribuição. Nesse caso, essa empresa ficou aqui com 72,94% de margem de contribuição, que é uma ótima margem de contribuição, tá? Ou seja, sobra bastante dinheiro para nós pagarmos os nossos custos fixos. E quanto mais enxuta a empresa for, tiver menos funcionários, se eu tiver um aluguel baixo, se eu tiver deixa eu ver aqui, um gasto de energia baixo também, melhor. Quanto mais você enxugar, melhor. Vai sobrar mais dinheiro. Então, no caso dessa empresa, ela teve uma lucratividade bruta negativa, ou seja, teve prejuízo. Por que que então sobrou tanto dinheiro, mas ela teve aqui uma lucratividade negativa? Vamos ver agora. Sobrou, ó, na nossa margem de contribuição, R$ 37 mil e nós gastamos R$ 46 mil. Então, se nós só tínhamos 37 e gastamos 46, vai dar negativo e vai dar prejuízo. Mas vamos entender o porquê que deu prejuízo. A nossa primeira linha aqui é a despesa com pessoal, que nós gastamos R$ 4.400, despesas administrativas R$ 10.668,
despesa com diretoria R$ 31.000, despesa com marketing nada, despesas bancárias também nada, certo? Vamos abrir então aqui despesa com pessoal. Em despesa com pessoal, nós tivemos aqui benefício, que é vale transporte, vale alimentação, ok, R$ 931, pagamos FGTS, INSS e também pagamos aqui o valor de 2 funcionárias. Então assim, a gente percebe que é uma empresa enxuta. Só tem 2 funcionárias, que é uma auxiliar de dentista e uma recepcionista. Então, só isso aí a gente já vê que é uma empresa que não tem muitos funcionários, o que é muito bom. Quanto maior mais contribuição, sobra mais dinheiro, porque a gente tem uma empresa mais enxuta. Vamos ver aqui então as despesas administrativas. O aluguel também não é tão caro, R$ 2.150. Energia, água e esgoto aqui R$ 641. Eu acho que é um valor bem considerável, mas não é nada de outro mundo. Qual foi o problema aqui? Nós tivemos os gastos pontuais. Ó. Nós tivemos troca de lâmpada, manutenção do telhado, conserto do ar-condicionado. Então, isso é um gasto pontual. Tá? Isso é um gasto pontual que a gente tem que ter muito cuidado. Você que é dentista e não tem o nível de informação que nós trazemos para os nossos clientes de antecipação, previsibilidade financeira, você precisa ter muito cuidado quando for tomar uma decisão dessa de fazer uma manutenção. Nesse caso aqui, ele gastou mais de R$ 3.000, então é um valor bem considerável. Então, você precisa saber se você pode, se é o momento de fazer esse gasto, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui ele teve esse gasto. Também tiveram aqui licença de manutenção do sistema, que é o Simples Dental. Também teve material de copa e limpeza. Teve aqui também manutenção de equipamentos administrativos e serviço de assessoria, que aqui é serviço de contabilidade, jurídico, tá? Gastou aqui R$ 2.000. E taxas públicas cartoriais também. Aqui também é outro gasto pontual, que foi um laudo técnico de segurança do trabalho. Nós tivemos também aqui telefone e internet. Ok? Beleza. Então, olha que a gente gastou 10.668. Se não fosse esse gasto e esse gasto aqui, a gente teria, ó, teve aqui, deixa eu ver, teria sido ó, R$ 6.000, tá? Então, dependendo da forma como você toma a decisão dentro da sua empresa, nesse caso aqui, esse cliente, ele tinha acabado de fechar com a gente e ele ainda não estava acostumado com essa possibilidade de ter previsibilidade financeira, de conseguir consultar, né, um profissional financeiro para ele tomar decisão. Então ele estava tomando decisão ainda meio que no modo automático e começou a fazer gasto financeiro desnecessário, tá? Então o que era para ele gastar 6.200, ele acabou gastando 10.600 aqui. Okay? Então lembrem desse ponto. Por quê? O que a gente está analisando aqui? A gente está analisando os motivos que fizeram essa empresa a queimar a caixa. Tá? Então, primeiro ponto é esse. Tá? Primeiro ponto são gastos que você tem que analisar antes de fazer para ver a real necessidade de fazer naquele momento. E aí nós temos aqui também o gasto com diretoria, que foi R$ 31.000 de Prolabore. Esses R$ 31.000 representam 61% do faturamento. Ou seja, 61% do que entrou foi gasto com Prolabore. Então, se foi gasto 61%, só sobra quanto? 40%. Sobrando 40%, fica praticamente inviável de ter uma empresa lucrativa. Então, esse é o segundo ponto que fez com que essa empresa tivesse prejuízo dentro do mês. Além dos gastos pontuais com manutenção, também tivemos aqui um alto gasto com Prolabore, o que é normal para clínicas odontológicas, certo? O dentista ele acha que o dinheiro é tudo dele, mas não é. A nossa sugestão é que você gaste até no máximo 10% do que realmente entrou na sua conta bancária, que no caso aqui foi R$ 50.000, certo? 10%. Ah, Pedro, mas o valor é muito baixo, então você tem que faturar mais. Para uma clínica odontológica, R$ 50.000 de faturamento é um valor bem baixo. Dá para conseguir faturar, dá para aumentar muito mais aqui o faturamento com o mesmo nível
de operação, com o mesmo nível de entrega, certo? É só você ter a sua agenda mais lotada. E quem sabe você ter também serviços que tenham um maior valor agregado, que você deixe, mas tenha mais margem. É por isso que é importante a gente olhar aqui as margens, ó, a margem de contribuição. Quanto mais serviços com maior margem, melhor, mais dinheiro fica para o seu negócio, tá? Então, como a gente falou aqui, nós tivemos dois pontos que fizeram essa empresa ter um déficit bruto aqui no caixa operacional livre. Então, a operação dessa empresa foi negativa. Se eu juntar com o investimento aqui em um material e também em R$ 2.500 de empréstimo que ele fez para uma outra clínica que ele tem, o prejuízo foi de R$ 12.578. Então, o que era um prejuízo de 9 mil passou para 12. Por quê? Porque ele tem uma outra clínica também que precisa de dinheiro. Ele fez um investimento, que esse investimento não é tanto um problema, mas qual foi o problema principal? Coloca aqui nos comentários o que é que você acha que é o problema principal desse mês de janeiro aqui nessa empresa. Se você colocar Prolabore, você acertou. No primeiro mês aqui, o maior problema foi o Prolabore. Então, vamos agora para o próximo mês, para o mês de fevereiro. Lembrando que aqui, ó, ele teve uma queima de caixa, exatamente de 12 mil reais, tá? Na verdade aqui, 43 para 30. Aqui em fevereiro, o que foi que aconteceu? Começamos com 30 e reduzimos ainda mais o caixa, ou seja, nós estamos há 2 meses queimando o caixa, ou seja, reduzindo o saldo bancário. Isso começa a ligar um sinal de alerta na nossa empresa. Para todos os nossos analistas financeiros aqui, isso liga um sinal de alerta. A gente começa a ter reuniões mais semanais com os nossos clientes. E o que foi aconteceu aqui então? O faturamento da empresa saiu de 50 mil para 39.600, ou seja, teve uma queda de 22%. Isso é muito grave, certo? Essa queda de 22%. Nós pagamos aqui impostos, né, de R$ 1.900, tivemos aqui R$ 8.300 de custos e despesas variáveis, como vocês sabem, é material odontológico, né? Vamos abrir aqui rapidinho. Ó, foi material odontológico, tivemos uma redução aqui de 7 mil para 6 mil reais de material odontológico e pagamos de 1.900 para 1.600 de honorários para outros dentistas, tá? Então, nós tivemos uma queda aqui de 17% de custos e despesas variáveis. Tivemos uma queda também aqui de faturamento, tivemos uma queda de custos e despesas variáveis e meio que tivemos uma manutenção dos custos fixos. Quando aqui a variação não passa de 5%, a gente considera como se fosse uma manutenção. Então, ele passou de 46 para 43 mil. Lembra que tivemos uma redução no faturamento, mas ele manteve os custos fixos. Isso é um problema, certo? Vamos abrir aqui os custos fixos. Tivemos redução no gasto com pessoal, então saiu de 4 mil para 3 mil. Tivemos redução nas despesas administrativas, de 10 mil para 7 mil. Mas tivemos a manutenção da despesa com diretoria, que foi o Prolabore. Mais uma pancada, mais um problema. Se você reduzir o faturamento, você não pode manter o teu Prolabore no mesmo nível. Então, aqui no caso, o Prolabore está representando 83% do faturamento, o que é muito alto. Com isso, nós tivemos o quê? Qual é o resultado disso? Mais um prejuízo de R$ 14.551. Esse aqui é o prejuízo bruto. O prejuízo líquido foi de R$ 15.165. Tá? Então, por isso, nós saímos de 30.700 para 15.500 no mês de fevereiro. Agora vamos para o mês de março, que aqui no mês de março é onde realmente houve a mudança de mentalidade. Tá? Então, iniciamos o mês de março com 15.500 e finalizamos o mês de março com 30.400. O que foi aconteceu aqui? Depois de todos os nossos alertas, todas as nossas instruções, tudo que a gente fez, né, de bastidores com esse cliente, falando para ele lotar a agenda, falando para esse cliente, para ele ter mais serviços, priorizar serviços de maior margem, que
tem um valor agregado maior, né, que deixe mais dinheiro para a empresa. O que aconteceu? Aumento no faturamento. Então, ele saiu de 50 mil, baixou para 39 e depois aumentou para 61 mil. Deduzimos aqui os nossos impostos, temos a nossa receita líquida de R$ 60.600. Percebam que no trimestre até aumentou um pouco os custos e despesas variáveis, ó, passou de 10 para 8 para 12. Mas não tem problema, por quê? Porque o nosso aumento de faturamento foi muito maior, tá? Nós aumentamos aqui 54%. E aí não foi tão significativo esse aumento de custos e despesas variáveis. Vamos abrir aqui rapidamente. Ó, tivemos aqui uma bateria de câmera, porque ele bate foto dos sorrisos. Aí tivemos aqui um aumento de material de estoque e consumo, material odontológico e também pagamento de honorário. Então, como eu falei, aumentou o faturamento, aumenta-se também os custos e despesas variáveis, tá? Com isso, ó, nós tivemos a maior margem de contribuição do trimestre, 78%, representando aqui monetariamente no número de R$ 47.800. Com isso, nós reduzimos drasticamente os nossos custos e despesas fixas para 32 mil. Vinha de 46, 43, baixamos para 32. É por isso a importância de você ter um setor financeiro. Lembra que setor financeiro não é a mesma coisa de contabilidade. A contabilidade não vai estar olhando os teus números diariamente. O setor financeiro, sim, vai estar olhando os teus números diariamente, dando insights para você tomar boas decisões, tá? Aí vamos ver aqui o que aconteceu. Tivemos até aqui um gasto pessoal um pouco maior, tá? Maior do que o trimestre, R$ 5.000. Tivemos também até um gasto maior do que o mês passado de despesas administrativas, mas olha a linha que realmente baixou e que realmente fez uma diferença no resultado da empresa. A linha de despesa com diretoria. Aqui ele começou a entender que ele estava sangrando, sugando a empresa dele. E que se ele continuasse fazendo isso, ele poderia até levar a empresa à falência. Tá? Lembra de uma coisa, preste atenção num detalhe. Uma empresa só vai à falência por falta de caixa. Da mesma forma, uma empresa ela só prospera quando ela tem caixa, quando ela tem dinheiro, quando ela tem saldo bancário. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. O que aconteceu? Ele reduziu aqui a despesa com diretoria. Lucro, amigo. O resultado é lucro, tá? Então, esteve aqui já o nosso primeiro, graças a Deus, nosso primeiro lucro de R$ 15.000. Então, imagina sobrando R$ 15.000 na tua conta todo mês, tá? Ó, tivemos aqui um prejuízo de 9 mil, 14 mil e um lucro líquido de R$ 14.800. Beleza? Então, percebam o que aconteceu aqui. Ele vinha num hábito de fazer gastos sem planejamento, então ele teve gastos pontuais no primeiro mês altos, né, com manutenção, Prolabore alto também. Segundo mês, reduziu gastos com manutenção, mas manteve Prolabore alto, e reduziu também faturamento, né? Aconteceu algo que fez com que ele reduzisse o faturamento, mas nós melhoramos marketing, nós melhoramos a conversão de fechamento de venda, e aí priorizamos também serviços com maior valor agregado. O que aconteceu? O faturamento aumentou, reduzimos o Prolabore dele, e aí o resultado é lucro, tá bom? Então, quais são as ações que nós fizemos aqui? Então, primeiro, melhorar o marketing. Depois, priorizar serviços com maior valor agregado, ou seja, que tem maior margem de contribuição, e também reduzir Prolabore. Lembrando que Prolabore tem que ser no máximo até 10%. Aqui o Prolabore dele ficou em 28%, mas já deu aqui um resultado muito positivo. Se ele mantiver esse faturamento com esse Prolabore, tá ótimo,
sobrando aqui 14, 15 mil reais por mês, está ótimo para a gente começar. Depois que o saldo bancário começa a se avolumar dentro da conta, a gente começa a reinvestir esse dinheiro dentro do próprio negócio. E aí esse reinvestimento faz com que você aumente cadeiras, tenha maior possibilidade de faturar mais. Então, se você gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários se você gostou. Se você teve dúvidas também, coloca aqui nos comentários. Se você quer que eu fale mais sobre clínicas odontológicas, também coloca aqui nos comentários. Se você gostou, dá aquele like para que esse vídeo ele atinja mais outros dentistas, outros donos de clínicas odontológicas, tá bom? E também se inscreva no nosso canal, porque nós vamos estar aqui todo o tempo também entregando outros conteúdos, tá? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!